Pessoal, esse vídeo é para falar sobre o emulador Core, Common Open Research Emulator. É um emulador de redes muito interessante que usa Linux como base e permite se fazer diversas simulações, diversos cenários, usando aplicações, protocolos reais e serve como uma ferramenta de estudo para administração de serviços, testes e elaboração de cenários complexos que são muito difíceis de se fazer usando equipamentos reais. Então, um breve sumário aqui, falar um pouco sobre a ideia de simulação e emulação de redes, falar propriamente do emulador Core. Vou fazer uma demonstração do uso do emulador com endereçamento e uso de ferramentas básicas. As considerações finais e as referências. Então, emulação e simulação de redes. Por que esse uso de software para fazer essa simulação e emulação de redes? Primeiro delas é a questão de facilitar a criação de cenários complexos. Então, quando se trata de montar cenários com dezenas de roteadores, dezenas de hosts, tem todo tipo de problema, de coisas que não tem nada a ver com o foco do que está se fazendo. Exemplo, problemas de mau contato, cabos com problema, máquinas com problemas de placa-mãe. Então, coisas que tiram o foco do trabalho em si. Outro fator importantíssimo que é a análise de toda a rede. Então, quando a gente está tratando de um cenário, é difícil visualizar o cenário como um todo. Normalmente se analisa a partir de cada host, a partir de um roteador. Não se tem uma visão de cima do cenário, não se consegue enxergar tudo acontecendo. E uma ferramenta de simulação e emulação permite isso. Outro fator interessante, uso de recursos computacionais comuns. Então, eu não preciso ter um equipamento ou diversos equipamentos, diversos sistemas operacionais, variações de firmware e etc. Eu posso usar isso de uma forma simplificada. Em alguns casos de ferramentas de emulação e simulação que se baseiam em sistemas operacionais proprietários, como o caso do Cisco Packet Tracer ou o ENSP da Huawei, que são emuladores voltados para aqueles equipamentos. O GNS3 também, no caso da Cisco. Outro fator interessante também é a questão de serem aceitos na comunidade acadêmica. Então, o fato de se usar ferramentas de simulação e de emulação e ter resultados a partir disso são aceitos, por exemplo, na questão de publicação de artigos, de resultados de pesquisa. Então, não é algo fantasioso, muito longe da realidade, é muito próximo da realidade. E, por fim, um laboratório de redes portátil. Basta se ter um computador com uma configuração razoável, pode-se fazer então um laboratório de redes e explorar várias particularidades de protocolos, de serviços, coisa que seria bem complicado de fazer em máquinas reais. Então sai esse mundo aqui de conectar cabo, que vejam, não é errado isso, não é ruim isso, mas tem esse lado de muito trabalho e fugir do foco principal. Que, por exemplo, estou testando o desempenho de um protocolo. Pô, tenho que montar um cenário gigante para me fazer isso. Não, eu posso explorar isso aí e fazer dezenas de variações com pouco esforço. Então sai esse mundo aqui, entra o mundo de simulação e emulação. Qual é a diferença de emulação e simulação? Basicamente, a parte de simulação faz uso de modelos abstratos, ou seja, não é baseado em sistemas operacionais existentes, em comportamento idêntico de comandos. A ideia é baseada em eventos. Por exemplo, eu vou disparar um fluxo de dados. Aquele fluxo de dados pode ser por FTP, por HTTP, por SCP. Não entra nesse detalhe. Então o foco é um pouco diferente do que a emulação. Normalmente existe uma linguagem de programação que define esses eventos.
do tipo, aos 30 segundos eu quero que se dispare um fluxo de dados simulando um download. Aos 32 segundos eu quero que aconteça uma perda de 5% de pacotes. Na verdade, eu defino isso por meio de programação. Normalmente são feitas coletas de dados e geração de gráficos. Então, eu não tenho interatividade com essa simulação. Eu largo uma série de eventos encadeados, ao final eu tenho os resultados e esses resultados eu vou processar eles por meio de gráficos, tabelas ou análises quaisquer. Função disso, validação de protocolos, planejamento de capacidade, teste de desempenho. Então, a criação de um novo protocolo passa por simulações. A questão de planejamento de capacidade. Poxa, se eu tiver 3.000 hosts numa rede sem fio, o que acontece? Como é que se comporta um protocolo? Eu fazer isso usando emulação daria bastante trabalho e não é o foco eu configurar, por exemplo, todos os meus hosts para acessar a rede sem fio. Bastaria eu dizer que um determinado dispositivo representa um host conectado a uma rede sem fio. Essa é a ideia de simulação. Então os exemplos mais comuns, NS2, NS3, que na verdade vem de Network Simulator, ele é todo baseado na linguagem TCL, então a gente consegue montar, já tem diversos modelos de protocolo, de serviços, de tipo de tráfego prontos, e então se monta um script com a simulação e a partir daí se gera resultados. O OpenNet Network Simulator é um pouquinho diferente. Ele já é uma ferramenta comercial, o NS2 e o NS3 não são comerciais. Ele já tem um ambiente gráfico, mas a ideia dele é a mesma, é montar cenários, executar esses cenários e a partir daí ter os resultados e analisar os resultados. O MiniNet é relativamente novo, ele explora muito a questão do SDN, que é uma definição de redes por software. Ele tem esses modelos, por exemplo, ele tem um modelo genérico de dispositivo nível 2, e a partir desse nível 2 tu consegues, a partir de programação, transformar ele num hub, num switch, num firewall. É bem interessante, mas também não trata de sistemas operacionais reais, de equipamentos reais, sim modelos. Aqui um exemplo do OpenNet, então ele tem uma interface gráfica, mas a ideia dele é, a partir da geração da simulação, obter os resultados. E aí fazer comparações, normalmente, dependendo do cenário que vai se usar. Aqui tem uma ferramenta gráfica do NS2 e NS3, que tu consegues, a partir do script que está sendo gerado, enxergar ele sendo executado. Mas veja, isso aqui seria um host, o 0, e aqui seria outro host. Aqui estaria fazendo um processo de um fluxo de dados em direção do 0 ao 1. Então veja que não se enxerga aqui o protocolo que está sendo usado e nada disso. Você está na parte de programação. Em relação à emulação de redes, então o uso de modelos baseados em dispositivos e sistemas operacionais reais. A tentativa aqui é reproduzir o ambiente real em tempo real, o que é bem difícil, bem complexo de fazer. Normalmente é um ambiente gráfico e interação do usuário. Então eu consigo usar o dispositivo, eu consigo fazer um comando, eu consigo modificar isso em tempo real. Lembrando que em simulação eu teria que prever esses eventos todos e executar eles. Aqui não, eu estou executando e interagindo com os dispositivos e a própria rede. É um grande laboratório para ensino e aprendizagem de administração, projeto de redes e protocolos. Isso é fantástico. Certo? Seria muito complexo de se ministrar aulas hoje das coisas que são feitas. Por exemplo, montar cenários com 20 roteadores, imaginando um laboratório com 20 alunos, 20 roteadores para cada aluno, seriam 400 roteadores, isso é impossível. Né? Talvez não exista lugar no mundo que possa ter isso. Mas com ferramentas, além da questão de facilitar essa montagem, o aluno pode levar para casa isso também. Isso é fantástico. É uma parte assim, interessantíssima da questão da emulação de redes. Outra coisa muito legal, que é a possibilidade de integração com a rede real. Então eu consigo pegar meu cenário emulado dentro de uma ferramenta, e essa ferramenta eu consigo fazer ela interagir com a rede real. Ou seja, eu consigo fazer um ping do meu cenário na minha ferramenta de emulação
para uma rede real, para um equipamento real, e vice-versa. Então eu consigo estender a minha rede dentro desses cenários, além de fazer com que os cenários possam se comunicar. Então, imaginando um laboratório onde eu tenha 20 alunos, cada um com o seu cenário, é possível integrar o cenário de todos. Então, é uma ferramenta muito legal para se usar quando se faz estudo de, por exemplo, roteamento dinâmico, o SPF, RIP, IGRP, muito legal. Bom, os exemplos mais clássicos aí, Cisco Packet Tracer, ferramenta da Cisco, né, que vem junto com a Cisco Academy, usando o CCNA e CCNP. O GNS3, que é baseado em equipamentos da Cisco, da Juniper. Tem algumas coisas, por exemplo, de firewall. Tem a questão de virtualização, então é possível usar o VirtualBox dentro desse cara, mas basicamente o GNS3 utiliza o firmware, o sistema operacional real de roteadores Cisco. Diferente do Packet Tracer, que é uma emulação. E algumas coisas simuladas. Aqui é a tentativa de fazer a coisa real. O Huawei ENSP, que é uma tentativa do fabricante Huawei de, digamos, fazer uma mistura aí do Packet Tracer e GNS3. O Huawei ENSP, ele utiliza equipamentos da Huawei e possibilita integração com a rede real e outras coisas mais. Provavelmente o Core, que eu vou falar um pouco mais aqui nesse vídeo, e o Immunis, que é a origem do Core. Na verdade, o Immunis é um projeto que originou o Core, que ainda até hoje sendo usado. Bom, aqui um exemplo do GNS3, certo? Emulador GNS3, então percebam, se monta um cenário, a partir desse cenário você tem acesso aos equipamentos e os comandos são os comandos do equipamento real. Então, para, por exemplo, estudo de provas de certificação, isso aqui é fundamental. Aqui está o ENSP, segue essa mesma lógica, então montagem de um cenário, a partir daqui a exploração, ativação de serviços, protocolos. Aqui o Packet Tracer, um cenário bem complexo, então imagine montar um cenário desses aqui em laboratório. Pensando em sala de aula, pensando em um semestre, levaríamos metade do semestre montando esse cenário aqui para poder explorar ele. Sem contar a questão do custo desses equipamentos e do espaço. Outra questão, a questão do custo de rede elétrica, de climatização e tudo mais. Então eu consigo explorar isso aqui e o aluno pode levar para casa. E aqui o Core. Então o Core também segue essa ideia aí, monta um cenário. Normalmente vão ter alguns dispositivos específicos, hosts, servidores, hub, switch, roteadores, equipamentos sem fio, a interligação entre eles, e a partir daqui se explora essa rede que foi montada, esse cenário. Então um pouco sobre o Core, focando mais nessa ferramenta, é um derivado do projeto Immunis, desenvolvido na Universidade de Zagreb, e ele foi patrocinado pelas empresas Boeing e Ericsson em 2004. Então esse Immunis foi o projeto origem. Depois, alguns desenvolvedores desse projeto, eles fizeram um fork, ou seja, eles pegaram o código e exploraram ele de uma forma diferente e criaram o projeto chamado Core. Liderado por Jeff Anrenrose, que era da Boeing. Agora eu vou explicar por que são Boeing aqui. Alguém deve estar pensando, pô, Boeing, os caras fazem aviões. Mas a Boeing tem uma outra faceta interessante. Atualmente, e é uma coisa que é errônea, alguns falam, ah não, o projeto Core é ligado aos militares americanos, à Marinha Americana. Na verdade, a Marinha Americana hospeda o projeto. Ela não detém direito sobre o projeto, é um projeto de código-fonte aberto, a licença é BSD. Então esse projeto começou em 2008, atualmente está na versão 4.8, que é em 2015. E está disponível para Linux FreeBSD. Então onde é que entrou a Boeing nessa história? A Boeing possui duas divisões, sendo uma de pesquisa da área militar, que foi da onde surgiu o interesse em emuladores de rede. E a Marinha Americana tem interesse nesse projeto, porque ela possui diversos projetos de comunicação sem fios para fins militares. Então, normalmente, nos
nos teatros de guerra existe toda a parte de comunicação e o interesse desses caras aí é em cima disso. É possibilitar a comunicação, por exemplo, entre aviões, navios, parte terrestre, etc. Bom, os objetivos do Core, segundo o próprio projeto. Facilidade de uso. Então, em poucos cliques, o usuário deve ter uma rede de funcionamento. O que é isso? Por exemplo, nós vamos ver depois na demonstração. Se puxa para dentro do cenário da área de trabalho 2 roteadores, 2 hosts. Conecta eles, automaticamente o emulador Core ativa o roteamento dinâmico e o endereçamento de todas as interfaces. Então ele já está funcionando. Eficiência e escalabilidade. Então ele utiliza uma forma de virtualização chamada container. Nós vamos perceber que ele usa Linux para fazer as vezes de roteador, de host, de switch. Então é possível ter dezenas e centenas de nós com recurso modesto de hardware. Então imaginem, cada roteador, cada host é uma instância de um Linux. É como se fosse uma máquina virtual. E elas são isoladas. Por usar a forma de container, consome poucos recursos de memória e CPU. Reuso de software. Então, a partir do seguinte, não vamos reinventar a roda. Eu não vou criar um ping, eu não vou criar uma ferramenta traceroute, eu não vou criar o Apache. Eu vou usar o Apache, eu vou usar o ping e vou usar o traceroute do Linux. E qualquer outra aplicação que funcionar em Linux é possível adaptar para rodar dentro do Core. Outro detalhe, foco em emulação de redes. Então, oferecer meios de interconectar com redes reais e outros emuladores. Então é possível, de dentro do Core, se comunicar com a rede real, se comunicar entre instâncias de Core e atualmente 2 emuladores, NS3 e EMANI. EMANI é mais voltado para rede sem fio, para sensores, mas é possível integrar esses caras. E outro fator objetivo do Core é ser hackable, ou seja, o código-fonte é disponível, fácil de entender e modificar, obviamente, tem que ter conhecimento da parte de programação, entender um pouco, ler o projeto, mas é possível adaptar. Como é que é a arquitetura do Core? Basicamente, ele utiliza Linux e as ferramentas do Linux de rede. Por exemplo, para emular um switch, ele usa Bridge. Então ele usa as ferramentas de Bridge do Linux para simular um switch quantas portas quiser. Então ele tem uma parte que é de serviços e tem uma parte que é a parte gráfica, que é onde a gente interage com o emulador. Mas é possível rodar somente o serviço. Então eu vou comentar depois mais para frente aqui que é possível fazer um cluster de cores. É possível integrar vários daemons rodando o serviço do Core e montar um cenário, aí sim, totalmente escalável. Então ele é baseado em virtualização leve, com uso de containers. Em Linux ele utiliza o Linux Network Namespace, o NetNS, o LXC. E no FreeBSD, que ele tem versão também, usa o Jails. Então o que ele faz? Ele isola cada host de dentro do emulador. E esses caras compartilham, na verdade, o sistema de arquivos. A pilha de redes é diferente. Então cada um tem seu IP, cada um enxerga o seu serviço rodando, mas o sistema de arquivos é comum. Então, exemplo, eu tenho um Linux hospedeiro e tenho vários hosts que são esses containers que estão instanciados lá no meu emulador. O TMP do host hospedeiro, todos os containers enxergam. Então, o que acontece aqui, esse é o exemplo. Cada nó compartilha as aplicações do hospedeiro. Então imaginem, eu tenho um Ubuntu como hospedeiro, instalei o Apache nele. Automaticamente o Apache ele é visível dentro de cada um dos containers. Isso vai ficar bem claro quando nós vamos usar o emulador. Mas guardem isso agora. Quando eu executo uma aplicação, eu estou executando, o arquivo executável é o do hospedeiro. É uma máquina virtual que compartilha disco. Bom, e tem esse serviço aqui,
que é o que faz realmente a emulação, que não é necessário usar a parte gráfica. Além disso, ele usa Python e é possível fazer toda a programação, toda a montagem de cenário em texto, sem usar a parte gráfica. Aqui está o exemplo da configuração do Apache no Node 11. O que é o Node 11? Seria, por exemplo, um host dentro do cenário de emulação. Bom, então os tipos de nós que podem ser usados dentro desse emulador. O mais comum, host. Então eu tenho um host wireless aqui, tem outro host, eles são máquinas Linux. Então imaginem, eu estou botando uma máquina Linux aqui dentro. Um hub, que é um Linux disfarçado aqui, é uma bridge promíscua, ou seja, todas as portas recebem tudo que vem em todas as portas. Aqui tem uma nuvem, que representa uma rede wireless. Então esses caras aqui conectam essa rede wireless, e aqui a gente pode definir o tipo de padrão, se a gente quer 802.11a, B, G. Aqui tem um switch, que é uma bridge Linux. Aqui tem um roteador, que é um Linux também. Aqui tem um tipo de interface que permite a conexão com a rede real. Então ele usa a interface do hospedeiro para conectar na rede real. Se fosse feita a configuração aqui, por exemplo, esse N7 poderia receber um IP da rede real. Então tudo depende da forma como é feita a configuração aqui. Bom, a interface gráfica para montagem desses cenários, ele é bem simples até, não tem muitas opções. Tem seleção, tem ativar a emulação, tem os links que são para fazer conexão entre host e roteador, host switch, host nuvem. Aqui são os tipos de dispositivo, host, roteadores. E aqui são os tipos de dispositivos hub, switches, da camada de enlace. Além disso aí, é possível fazer marcação de texto, colocar alguma imagem gráfica, é possível modificar isso. Cada um dos nós, cada um desses equipamentos aí, eles têm vários serviços já disponibilizados por padrão. Então, interessante aqui, que é uma boa forma de entender. Cada nó criado tem essas funções. Só que elas só existem se o hospedeiro, por exemplo, tiver instalado o Apache. Então aqui tem HTTP, ok, já é, digamos, um modelo para usar o Apache dentro de um container. Só que ele tem que estar instalado no host hospedeiro. O mesmo caso FTP, o mesmo caso DHCP, SSH e tudo mais. Então vejam, não é o fato de o Core estar instalado, eu preciso também instalar o Zebra para ativar os protocolos de roteamento. Então a gente pode explorar várias coisas. Por exemplo, eu posso ter um Firewall, iptables. Eu rodo iptables dentro de um dispositivo no ambiente de emulação. Vamos lá. Quando está executando a emulação, muda aqui as opções que eu tenho à esquerda no ambiente, no cenário aqui. Eu posso parar a emulação, eu posso inspecionar os nós. Então o que eu consigo ver aqui? Uso de memória, uso de CPU, uso de rede. Consigo verificar as tabelas de roteamento. Aqui eu consigo verificar gráficos dos links. Então eu consigo ir num link entre um host, por exemplo, e um roteador e mandar gerar um gráfico e vai mostrar quanto está passando de banda ali. Criar anotações, executar ping entre dois nós. Então eu quero fazer, não quero usar a linha de comando Linux, eu quero vir aqui nessa ferramenta e eu quero fazer um ping do nó 1 para o nó 15. Será que tem? Funciona? Ele me mostra aqui. E aqui um negócio muito legal, por isso que vem a questão da emulação. Tem algumas funcionalidades assim muito legais. Eu consigo executar comandos em quaisquer dos nós, em todos os nós. Exemplo, eu poderia resetar todos os hosts da rede ao mesmo tempo. Ou poderia executar uma ferramenta de ataque simulando um ataque simultâneo. Então essas funcionalidades aqui, elas começam a aparecer nessas ferramentas e elas são extremamente importantes para alguns tipos de cenários de teste. Bom, aqui começa a ficar mais visível como é que funciona a emulação. Nesse exemplo, eu tenho dois hosts ligados a um switch. Veja que o Core, quando se coloca os hosts, ele automaticamente já bota um endereço IPv4 e um IPv6. Ao clicar nesse nó 1,
eu vou para o shell, ou seja, eu vou para a linha de comando desse nó 1. E daqui eu executo comandos que eu executaria no Linux hospedeiro. Com diferencial. Essa rede 10.1 alguma coisa aqui só funciona dentro do core. Muito bem. Outras coisas que são, digamos, funcionalidades da ferramenta. Eu posso criar automaticamente topologias. Então tem uma funcionalidade chamada Tools, aqui, que é no menu Tools, Topology Generator. Eu posso vir aqui e selecionar o seguinte, eu quero criar uma topologia em estrela com 50 roteadores. E ele faz a criação automática. Ou, não, eu quero criar de forma aleatória uma conexão com 30 roteadores. Aqui eu posso trocar o papel de parede aqui, da área onde está sendo feita a emulação, desculpe. E aí poderia ter, por exemplo, um mapa da rede real e simular ela toda nesse ambiente. É mais usado isso aqui para mostrar, por exemplo, regiões, se está se usando rede sem fio, etc. Os tipos de nós, já existem alguns e podem ser criados outros. Aqui dei um exemplo, eu criei um nó tipo BitTorrent. Eu ativei um nó para ser um tracker BitTorrent dentro do core. Então quando eu crio um nó BitTorrent, automaticamente ele está configurado dessa forma. Mas tem um padrão aqui como router, host, PC, então é possível estender isso. Definir alguns serviços aqui, e é possível usar o user defined, criar serviços, e adicionar em cada nó. Então isso está dizendo aqui que é possível criar scripts como quiser. Aqui, uma funcionalidade de conectar cenários entre hospedeiros distintos. Então imagine, um laboratório, eu tenho 10 alunos, cada aluno tem esse cenário aqui, ou seja, tem um host, um switch e um roteador. E ele consegue fazer, através de túnel, conectar esse cenário dele aqui com o cenário do colega. Ou ligar esse cara aqui com o cenário de todos os colegas. Claro que para isso tem que se organizar a questão de endereçamento, de roteamento, como se fosse uma rede normal. Mas o que possibilita isso? Esse nó 1 aqui poderia enxergar essa mesma estrutura de uma máquina que está fisicamente em outro hospedeiro. Isso dá para fazer no Packet Tracer também. Não é nenhuma novidade aqui. É só mais uma funcionalidade que essa ferramenta possibilita. Para isso aqui, como dica, tem que se ativar, na verdade, a possibilidade de conexões remotas. Por padrão, ele não permite isso. No arquivo de configuração do hospedeiro, colocar aqui para ele escutar em qualquer interface. Aí ele possibilita fazer essa conexão aqui. Outro caso, uso distribuído. Então, eu consigo, neste caso aqui, eu tenho 3 nós. Um é um switch, essa máquina aqui, um hospedeiro, e esse outro hospedeiro. Eu consigo, deste host aqui, rodar na máquina local. E esse outro cara aqui, ó, ele está dizendo que está rodando o Core 1. Core 1 é uma outra máquina. É uma outra máquina que está na rede, é um outro hospedeiro, é um outro serviço do Core. Então imagine, eu posso pegar um cenário com 10 hosts, pegar 5 hosts rodar numa máquina e 5 hosts rodar em outra. E o switch que conecta essas máquinas todas rodar na minha máquina local. Como é que a comunicação acontece? Por túnel. Então, quando tem esse tracejado aqui, quer dizer que tem um túnel passando pela rede real para chegar nesse cara. Então, esse que dá ping para cá, esse que dá ping para cá. Só que, na verdade, ele está fisicamente usando CPU e memória de outra máquina. Da mesma forma, tem que habilitar também a questão de possibilitar qualquer acesso em qualquer interface. Aí, ferramentas para uso bem direto, gerar tráfego. Eu quero gerar tráfego entre o N1 e o N2. Então eu digo aqui, o que tu quer gerar? Eu quero gerar tráfego, tu define a porta, eu quero usar, por exemplo, protocolo DP, eu quero uma distribuição de Poisson, tem várias outras aqui, aleatória, etc., que é a forma do tamanho dos pacotes, a variação deles. Então aqui vai variar de 50 a 1280, pacotes variando. E eu consigo simular, então, tráfego de rede.
Essa ferramenta ela é baseada no Python. Então, toda a parte de programação é possível se fazer por Python. Aqui tem um exemplo de exportar esse cenário aqui para Python. Então, aqui tem um exemplo. Claro, tem que ser algumas classes aí, tem que se importar algumas coisas no script em Python, mas é possível fazer uso de exportar esse código e importar, ou modificar esse cara e importar ele como quiser. Bom, como é que é a instalação desse negócio aí? Como é que eu uso isso? Tá bem. Nesse site aqui, que é da Marinha, ele tem as instruções básicas, mas o que é preciso? Tem uma máquina virtual pronta, disponível nesse endereço aqui, usuário core, senha core, que ela tem todos os serviços básicos. Então basta criar os cenários, basicamente isso. Só que, por exemplo, eu quero usar o Wireshark dentro do meu cenário de emulação. Tem que se instalar o Wireshark no hospedeiro. Iperf, mesma coisa. OpenVPN, mesma coisa. Apache, se não tiver, tem que instalar. Então, essa máquina virtual ela vem com essas instalações bem básicas. O que eu vou mostrar para vocês depois já é uma máquina com alguns serviços instalados. Por exemplo, Wireshark, Perf, coisas assim. Bom, antes de ver a demonstração, então sim, algumas considerações finais sobre essas ferramentas de emulação. Primeiro, são apenas ferramentas. Então assim, eu aperto um botão e começo a enxergar tudo. Não. Como qualquer ferramenta, a gente tem que ter um conhecimento, um embasamento teórico. A gente tem que ter um fundamento para poder fazer uso das ferramentas e a gente poder interpretar os resultados delas. O Core em si tem algumas limitações. Por exemplo, por ele usar hosts Linux para fazer emulação de switch, ele não possibilita o uso de VLANs, ou de forma muito limitada. Existem algumas limitações também para execução de aplicações. Então, por exemplo, eu quero pegar um MySQL e eu quero que rode dentro de um container. Vão ter que ser feitos alguns ajustes nos scripts, nos caminhos que o MySQL enxerga. Por exemplo, o Apache já está, digamos, homologado, certo? Já está montado de uma forma que ele funciona dentro de container. Mas nada que impeça de ser feito. Nada que impeça de ser feito. Não é uma coisa tão simples de fazer, mas é fácil de fazer. A documentação não é tão extensa. Então, principalmente para essas questões de customização, é meio na forma de tentativa e erro. Alguns bugs na interface gráfica, que já melhoraram bastante. Na última versão 4.8 já está bem melhor. Mas algumas travadas assim, meio inexplicáveis. Mas é algo que está sendo resolvido, com certeza vai ficar bem estável aí. Já funciona muito bem, mas com certeza, com mais desenvolvedores trabalhando nesse projeto, vai melhorar. Bom, o Core é uma ferramenta com diversas funcionalidades interessantes. A primeira delas, que eu acho que um ponto muito positivo, é o uso de aplicações reais em ambiente emulado. Então, diferente do Packet Tracer, que o sistema operacional ele é simulado, várias coisas não são feitas como são na realidade. Um exemplo, VPNs são emuladas, uso de SSH é simulado. Aqui não, é SSH mesmo, é VPN mesmo, porque é um Linux que está rodando ali. Fácil uso e montagem de cenários, então é muito fácil montar cenários. Basicamente é arrastar os dispositivos e a montagem já é quase que automática. Possibilidade de ser adaptado e expandido, então é código-fonte aberto, diferente do Packet Tracer, que é muito usado. O Cisco Packet Tracer ele é gratuito para quem é uma Cisco Academy. Então ele não é para uso irrestrito, só que ele é um código-fonte fechado. Pouco consumo de recursos computacionais. E eu botei um termo aqui, Network na Box. Então, basicamente é um exemplo de
servidores Linux, isso que é o legal, servidores Linux, numa escala que seria muito difícil de fazer isso em sala de aula, e eu consigo, além disso aí, o aluno poder levar para casa. Como uma consideração final, é entender que emuladores de redes são ferramentas essenciais para o aprendizado. O Core é uma das melhores opções. Tem várias outras. Tem várias outras que são específicas para algum uso. Mas esse cara aqui possibilita assim, uma variação bastante grande de cenários, com o uso de, digamos, de comandos de utilitários reais. Então, o aluno vai enxergar os comandos, os parâmetros, e eles são idênticos numa máquina real. Eu estou chamando de máquina real aqui, mas estou falando máquinas em produção, certo? Não é que seja real, a máquina pode ser virtualizada, não interessa, mas é o Linux que está lá, é o mesmo. As referências aqui, então veja que as referências passam muito mais pelos fundamentos, pela parte fundamental da questão de redes, do que propriamente pelo próprio Core. Porque o Core, ele é, na verdade, aquela ferramenta que vai fazer com que facilite o acesso aos serviços, a montagem da rede. Agora, como se usa ela, tem que se ter esse embasamento. Então, vamos ver agora a demonstração.